Bom dia. Hoje, nesta edição número 1 do Máquina Enxuta, decidimos começar por falar de José Sócrates. Estamos em período pré-eleitoral. José Sócrates foi Primeiro-Ministro de Portugal nos últimos 6 anos. É uma figura suficientemente controversa. Penso que é possível e útil debater o assunto. Porfírio, fazes favor. Obrigado, Miguel. Bom dia. Eu queria fundamentalmente centrar-me, numa afirmação que tem sido feita por muita gente, que é José Sócrates já é mais parte do problema do que parte da solução. Eu queria dizer basicamente duas coisas sobre isso. A primeira dessas coisas é a seguinte. O foco excessivo na personalidade e na forma de agir de José Sócrates faz parte de um vício da política em geral. Não é só da política portuguesa, é da política em geral. É uma excessiva fulanização, uma excessiva centragem nos atores e menos na peça, para utilizar uma expressão que agora se tem usado muito. E isso não é por acaso. E no caso português não é inocente. A focagem na personalidade e na ação de José Sócrates tem sido um elemento central da estratégia da política do ódio na política portuguesa. Se nós nos lembrarmos do caso Freeport, que hoje está aprovado, no sentido em que faz parte de uma sentença judicial transitada em julgado, que o caso Freeport começou por uma combinação entre um político da oposição de direita, um polícia e um jornalista, e que a chamada denúncia anónima nunca foi denúncia anónima, foi uma denúncia combinada para lançar um processo, que esse processo serviu para as relativas de 2005 e serviu para as relativas de 2009, e se nos lembrarmos do que tudo isso alimentou durante tantos anos, nós percebemos como é que estas coisas se montam e como é que estas coisas funcionam. Um caso mais recente, em que alguém confessou publicamente que o tema da suposta homossexualidade de Sócrates tinha sido lançado antes das relativas de 2005 por uma agência de comunicação que trabalhava para um determinado partido político, mais uma vez um partido político de direita, que o tema do relacionamento, do namoro entre José Sócrates e um ator português foi lançado por essa agência de comunicação na corrida para as eleições legislativas, nós percebemos o que tem sido a política do ódio. O caso do apartamento, com comparações completamente disparatadas de preços em momentos diferentes para dar a ideia que tinha havido favorecimento, tem sido o foco de uma certa estratégia política que não discute política, que encontra maneiras de atacar indiretamente para não ter que discutir alternativas, para não ter que discutir conteúdos. E o resultado final não pode ser como nós desenvolvemos uma política de ódio contra o homem. O homem agora não pode ser secretário-geral do PS, não pode ser candidato a primeiro-ministro e nós é que vamos escolher quem é que o PS apresenta como candidato. O reverso desta questão, em meu entender, é que, de facto, é um vício da política e, neste caso concreto da política portuguesa, uma excessiva fulanização, uma excessiva centragem nas personalidades e nos atores. Em particular, eu gostaria de dizer que acho pouco produtivo que as próximas eleições sejam centradas nesse tipo de questões. Eu acho que as eleições legislativas não são plebiscitos, as eleições legislativas não são para escolher uma pessoa, especialmente neste momento é preciso que as eleições legislativas sejam para esclarecer propostas, sejam para esclarecer alternativas, sejam para afinar estratégias do país, não é para afinar estratégias dos partidos, é para ver se conseguimos baixar a tensão que tem havido, para ver se conseguimos encontrar linhas de convergência, para ver se conseguimos encontrar linhas de resposta do país a esta situação. E, portanto, eu diria que estas eleições não são o julgamento de Sócrates, não devem ser o julgamento de Sócrates, devem ser uma avaliação do que se fez bem, do que se fez mal, do que se pode fazer melhor e de como é que as várias forças políticas se podem conjugar. Não quer dizer que tenham concordado todas, eu não acredito em unanimismos nacionais. Mas como é que se pode ir ao fundo das questões sem nos centrarmos em pessoas? O PS terá a tentação, certamente, de fazer de Sócrates o seu principal trunfo, a oposição terá certamente a tentação de fazer de Sócrates o seu principal alvo.
Eu acho que o trunfo e o alvo é o país, as nossas dificuldades, a necessidade de encontrar algumas convergências mais abrangentes do que aquelas que conseguimos encontrar até agora, e para isso as próximas eleições, em meu entender, não podem ser o julgamento de Sócrates nem o julgamento de ninguém. São palavras muito sábias e que eu concordo, não totalmente, mas em grande parte. As pessoas contam, ou seja, em eleições, a forma como os políticos se apresentam ao sufrágio é algo importante. Mas é óbvio que não é só a pessoa que conta, não é só Sócrates, não é só Passos Coelho, não é só Portas. Contam muitas equipas, conta muito saber quem é que se escolhe para ir liderar isto e aquilo. Eu também lamento que haja na política portuguesa, com a cumplicidade de alguma comunicação social e com a cumplicidade de muitos agentes da justiça, uma certa utilização perversa dos mecanismos da justiça para fazer ataques políticos. Sócrates não é caso único. Há muitos políticos portugueses que se podem queixar do mesmo. Estou-me a lembrar de Paulo Portas e podia-me lembrar de muitos outros. Concordo que não se deve fulanizar a campanha na pessoa de Sócrates, mas não podemos fugir ao facto de que esta campanha destina-se, em primeiro lugar, a avaliar aquilo que foi feito pelos governos do PS nestes 6 anos. E, portanto, é em função da avaliação que nós fazemos destes 6 anos que devemos votar. Penso também que seria muito mais útil discutirmos as políticas a fundo. Mas o problema é este. Se os principais agentes, que são os políticos, os jornalistas, não puxam pelas questões de fundo para as discutirem, é difícil que isso surja no espaço público. Por exemplo, eu gostaria imenso de discutir se aquela questão da segurança social dever ser universal ou não é importante, porque nós sabemos que a direita defende que o caráter universal da segurança social é insustentável financeiramente. A esquerda diz que não, que é sustentável. E há muita literatura sobre o que se fez nos países nórdicos nos últimos anos sobre este assunto. E ninguém em Portugal discute esta questão. Eu gostaria imenso de discutir, até porque não tenho nenhuma verdade. Tenho sensações, parece-me isto ou aquilo, mas de facto nós não temos noção do que vale a opção política de uns e de outros. No caso da segurança social, eu acho que até se tem discutido bastante. Não se está a discutir neste momento porque houve decisões relativamente recentes acerca dessa matéria. Acho que foi até um dos casos em que se discutiu bastante. Eu estou de acordo contigo que as pessoas contam e os atores contam. O que eu acho é que a fulanização não pode, não devemos permitir que ela substitua o debate político. A fulanização em torno de José Sócrates e, neste caso concreto, contra José Sócrates, foi o único elemento que permitiu, por exemplo, que a esquerda da esquerda e a direita se juntassem tão facilmente no Parlamento. Porque sem essa desculpa, sem o foco na pessoa, era muito mais difícil justificar que o Bloco de Esquerda e o PC, por exemplo, votassem uma proposta do CDS sobre as escolas, sobre os colégios privados. Concordo contigo, mas o José Sócrates, pela personalidade que tem, põe-se a jeito. Muito bem, isso é um ponto muito interessante. O José Sócrates é atacado, em muitos casos, porque não é o político tradicional português. Porque as pessoas detestam ouvir dizer que ele é um homem determinado, mas esse é um aspecto horrível para muitos dos seus opositores. Porque as pessoas estão habituadas a políticos que dizem uma coisa hoje, dizem outra coisa amanhã, e dão uma volta, e dão outra, e disfarçam mais um bocadinho, e fica tudo na mesma. E depois, quando se afrontam interesses, quando se afrontam classes poderosas, quando se afronta a comunicação social, por exemplo, ou quando se afrontam juízes, ou quando são... Bom, todos esses exemplos que tu queiras. As pessoas não gostam. Eu não estou a falar disso, eu estou a falar da capacidade... mas é isso, a fulanização permite essa focagem. Eu estou a falar na capacidade ou incapacidade que ele tem para verdadeiramente dialogar com os outros atores políticos. A rábula que ele fez a seguir às últimas eleições de que queria negociar com toda a gente, ou a maneira como ele se portou quando foram votadas
como é que se chama, recomendações, não? As resoluções. As resoluções contra o PEC 4, desculpa, mas não é um comportamento que é muito dificilmente aceitável. E é esse comportamento também que o leva a negociar do modo que ele negociou o PEC 4. E isso foi um elemento muito importante para desencadear a crise em que estamos neste momento. Portanto, ele tem culpas no cartório pela maneira em que ele faz política e como centra as atenções em si próprio. Miguel, em primeiro lugar, tu estás a focar a responsabilidade da situação numa única pessoa. A felonização em Sócrates parece, na tua opinião, que é só culpa de Sócrates. Não estou a dizer que é só. Estou a dizer que ele se põe a jeito, que ele contribui. Discordo disso completamente. Ele contribui. Que ele tem sido, de facto, nos últimos tempos, o único líder português que tem mostrado que está a procurar imprimir uma determinada linha, penso que é algo que se lhe pode acreditar. Agora, o meu ponto é basicamente o seguinte. As pessoas contam, os atores contam, o estilo das pessoas contam. Eu não quero um país onde só haja coletivos, onde não haja indivíduos. Os líderes são necessários. Os heróis não são necessários, em meu entender, mas os líderes são necessários. A determinação, a capacidade de traçar um rumo, a capacidade de puxar pelas coisas é necessária. Agora, para mim, e acho que nisso estamos de acordo, o debate político não se pode esgotar no ataque e na defesa de pessoas, não se pode esgotar em discursos acerca de pessoas, acerca de personalidades, acerca de vícios e virtudes privadas. Vamos centrar-nos nos vícios e nas virtudes públicas, que é mais produtivo, suponho eu. Bom, Miguel, agora vamos pegar num tema que deixaste em suspenso do último dia. Dizias tu que, não sei se dizias bem que há Estado a mais em Portugal, mas dizias que há demasiada dependência do Estado, designadamente nas clientelas políticas. Há Estado a mais em Portugal, Miguel? É mais complicado do que isso. Em certas coisas há Estado a mais, noutras há Estado a menos. Ou seja, o Estado é demasiado débil face aos interesses corporativos. Há Estado a mais porque nós herdamos da própria Constituição, que tem coisas absolutamente lamentáveis, que só se explicam pelo facto de, a seguir à Revolução, se ter entrado numa espiral de ver quem é que era mais marxista que o outro. A Constituição tem coisas que eu considero absolutamente lamentáveis, como o caminho para o socialismo estar plasmado na Constituição, a ideia de que os direitos, a ideia que não está na Constituição, mas que é muito interpretada assim, de que há um caminho para um progresso constante e que, portanto, tudo o que seja recuar nesse caminho é inaceitável, digamos assim. Portanto, a nossa Constituição é má e devia ser revista, devia ser tornada menos ideológica, mais ideológica do ponto de vista da democracia e das liberdades e menos ideológica do ponto de vista da forma como a sociedade se organiza. Não da forma, mas do conteúdo das políticas. E, portanto, o que é que isto criou? Isto criou uma situação em que o Estado se alargou muito nas intervenções que tem na sociedade. Houve aquela época das nacionalizações, etc., que demorou muito tempo a ser invertida, e hoje em dia estamos numa situação em que o Estado continua a estar em sítios em que não tem que estar. Eu não percebo porque é que, por exemplo, o Estado está na RTP, ou seja, porque é que o Estado subsidia, nós subsidiamos, uma empresa que tem publicidade, que concorre com as privadas, por exemplo, para obter as transmissões televisivas do futebol e coisas do género, e não vejo motivo nenhum para que isso aconteça. Eu entendo que haja serviço público, como há na rádio, na RDP, que não tem publicidade. Aí entendo, até pode fazer sentido. Agora, uma empresa como a RTP1 é um escândalo para mim que continua a existir anualmente a receber muito dinheiro do Estado. Portanto, eu acho que o Estado está em sítios demais e isso cria vícios terríveis. Nomeadamente, cria vícios terríveis porque há uma
digamos, uma camada intermédia de poder, que são os quadros superiores e médios de tudo o que são empresas em que o Estado tem algo a dizer, que são, de facto, clientelas políticas, que vão mudando ao sabor dos governos, e, portanto, há isso, sem falar na outra questão que é muito importante, que é os postos dirigentes do Estado, de facto, não se sabe até que nível é que tem que ser de confiança política ou não tem que ser. Eu não sou contra que seja de confiança política. Eu sou a favor que seja claro. Nos Estados Unidos, quando mudam um presidente, toda a gente sabe que há 3.000 e não sei quantos postos em Washington que mudam. Mas são aqueles. Não são 4.000 nem são 2.000. São aqueles. 3.000 e umas centenas é um número fixo. E é isso que devia acontecer em Portugal também. Ou seja, nós devíamos ter a noção de o que é administração e o que é política, porque ambas fazem falta. Sim, senhor. Miguel, eu acho que a tua ideia de partida é uma ideia que é, para mim, completamente consensual. Nós precisamos de um Estado melhor. Isso, em alguns casos, significa um Estado mais pequeno, em outros casos, poderá significar um Estado maior. Eu queria colocar as coisas nestes termos. A ideia de que a sociedade se auto-organiza espontaneamente e que se atinja boa ordem sem intervenção da comunidade ou de um braço da comunidade que possa ser o Estado é uma ideia completamente utópica, que não se verifica. Não é preciso ir muito mais longe do que a atual crise financeira internacional para perceber que os mercados não se autorregulam e a sociedade não são só mercados. Aliás, aproveitava para sugerir que as pessoas, quem não tenha visto, visse o filme Tucker, O Homem e o Seu Sonho, do Coppola. É um filme já de 1988, mas que conta uma história real que se passou nos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, em que um engenhoso consegue construir um automóvel completamente inovador, extraordinário, mas que foi bloqueado pelas grandes construtoras que dominavam o mercado e pelas suas alianças com a política, com a justiça e com a comunicação social para o travarem, para impedirem que ele viesse desestabilizar não o mercado, mas quem tomava conta do mercado. Basta ver o que se passou no Reino Unido a seguir à ambiciosa privatização dos transportes, para ver que em termos de qualidade de serviço e em termos de segurança as coisas foram por aí abaixo. Isto para falar daqueles que hoje em Portugal acham que o setor dos transportes é um bom exemplo daquilo que se pode privatizar e depois logo se vê. Isto para dizer o quê? Para dizer que o Estado é, ou deve ser, a intervenção organizada da comunidade para resolver problemas que não se resolvem espontaneamente. E, portanto, estou de acordo contigo, melhor Estado, quando for necessário para isso, mais Estado, quando for necessário para isso, menos Estado. Agora, há uma coisa, e isto toca com um ponto do que tu disseste, há uma coisa absolutamente essencial. O Estado, como expressão da comunidade nacional, como expressão da comunidade política, não pode ser uma cobertura ideológica para o controle do aparelho. Eu acho que uma das coisas em que seria necessário que os partidos se entendessem para mudar as coisas de forma definitiva é o controle da administração pública pelos aparelhos políticos. A independência da administração pública. Agora, a partir de uma certa idade, nós começamos a dizer eu sou do tempo em que havia grandes diretores-gerais que passavam de um governo para o outro, que eram praticamente inamovíveis, não porque tivessem uma proteção especial, mas porque eram reconhecidamente os melhores na administração naquele setor e, por isso, passavam de uns governos para os outros e tinham uma autoridade própria, que não era uma autoridade política, era uma autoridade que lhe vinha do conhecimento técnico e da capacidade perspectiva de ver o que era preciso fazer naquela área da administração. Um ponto em que eu acho que os partidos deviam encontrar uma solução era como é que se volta a fazer da administração pública uma administração independente dos governos. Não quer dizer que não tenham que servir os objetivos políticos traçados pelo poder político democrático, mas em independência técnica, em independência de espírito e com capacidade para se oporem ou para contraporem àquilo que consideram que está errado. E é por essas coisas de correção das relações erradas entre política e administração que eu acho que se deveria também avançar para limpar um pouco o clima e tornar o Estado mais eficaz e eficiente, que é uma coisa que as pessoas também querem ver. Pois, eu também concordo com isso, é muito importante que isso seja possível fazer e, enfim, é óbvio
que isso exige acordos transversais entre partidos, em algumas áreas bem mais alargados do que aquilo que se diz que são os 3 partidos que querem governar, excluindo um pouco a esquerda. Não é a minha posição. Também não é a minha, porque eu acho que a esquerda parlamentar tem posições muito inaceitáveis sobre questões como a NATO ou até Até a Europa, a economia de mercado ou a Europa, mas em certas áreas de direitos, liberdades e garantias são perfeitamente fiáveis e devem ser associados a soluções que, quanto mais consensuais forem entre os agentes políticos, mais eficazes serão. Estou absolutamente de acordo contigo. Aliás, para haver boas diferenças relevantes entre esquerda e direita, é preciso, primeiro, que se veja aquilo em que podem estar de acordo. Exatamente. Que é para as discordâncias serem discordâncias com sentido e as pessoas poderem optar, então, sobre as verdadeiras discordâncias. Não é de estar a inventar discordâncias, que há discordâncias suficientes. Foi o Máquina Enxuta número 1, depois do Máquina Enxuta número 0, e qualquer dia cá estaremos para o número 2. Exatamente. Até Bom para a dia. semana.